E aí, pessoal, bom dia. Professor Marcos aqui novamente, hoje na nossa aula de ciências, tá? Hoje, pessoal, nós vamos ter uma aula de ciência bem mais específica, uma aula de conteúdo mesmo que está previsto aí na proposta. Eu vou levar um pouquinho de mais tempo, tá? Hoje, na aula de hoje, eu vou colocar só o vídeo de explicação. Eu vou colocar a correção amanhã, durante o dia, que vocês têm como ver a correção. Por que eu vou fazer isso? Porque hoje vocês não têm só aula de ciências, né? Vocês têm também aula de educação física, tá? E, claro, na hora da aula de educação física, vocês têm que focar na atividade de educação física, tá? Eu visto que a gente conversou bastante na reunião sobre essa devolutiva das atividades de educação física, que está muito baixa. Então, queria chamar a atenção para isso. Então, não tem problema, eu vou postar o vídeo de ciências hoje, tá? De explicação, eu peço que vocês assistam, a gente vai seguir aquela sequência didática de postar o vídeo, e vocês têm pelo menos ali uns 30 minutos para assistir o vídeo, rever novamente, e aí a gente coloca a atividade, tá certo? Depois das 19h30, não é mais ciências, é educação física, aí vocês têm que focar aí na aula da professora Emiliana, tudo bem? Mas hoje eu quero uma atenção redobrada a este vídeo, eu não vou passar muita atividade, porque eu quero que vocês aprendam de verdade esse assunto, e a gente vai retomar ele mais na frente. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma introdução ao estudo de química, e com isso eu vou fazer uma pequena apresentação aqui agora, para chegar em química e para vocês conhecerem agora a área de ciência da natureza de uma forma mais ampla. No nono ano, as propostas de ciências no nono ano, ela muda um pouquinho, ela já traz uma proposta de que o aluno do nono ano já tem que conhecer a área de ciência da natureza de uma forma mais ampla, para que ele chegue lá no ensino médio com noções já básicas daqueles componentes curriculares que estão propostos lá na ciência da natureza, que a gente vai começar a conhecer. Tá? Química, física, biologia e também tem astronomia, tá certo? Então, nós vamos ver um pouquinho de cada. Porque quando chegar no ensino médio, vocês não vão ter só a aula de ciências propriamente dita. Vocês vão ter aula de química, vão ter aula de física e vão ter aula de biologia. E vocês vão ter que aprender a lidar com isso a partir de então. Então, é a partir do nono ano que a gente começa a trabalhar, nossos alunos no ensino básico, essa divisão da área das ciências nesses componentes curriculares que o compõem, né? Que formam a ciência da natureza. Ok? Vamos lá na nossa aulazinha introdutória de química de hoje, tá, pessoal? Prometo para vocês que é bem tranquilo. Compartilhando aqui a tela. Vou começar, não vou lá para a parte do livro didático agora, vou começar com a parte de apresentação que eu fiz aqui para vocês. Eu vou colocar isso no grupo também, para vocês consultarem, tá? Mas vai dar para fazer tranquilamente. Vou procurar aqui na nossa pastazinha. Lembrando que vai ficar disponível para vocês lá no grupo, para vocês terem acesso total, ok? Vamos lá, vamos começar aqui um pouquinho, essa pequena introdução que eu fiz aqui sobre ciências, né? Para a gente entender realmente a área de ciências, o que é que ela traz para nós, para a nossa vida, e, logicamente, depois disso, a gente vê a parte introdutória de química. Então, a partir de então, a gente começa a trabalhar a proposta da área de ciência da natureza, falando um pouquinho de química, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, galera, vamos lá. Então, vamos começar pela definição de ciências. O que é ciência da natureza? Né? É o campo da ciência, logicamente. Lembrando, pessoal, que a palavra ciência está totalmente direcionada para a pesquisa, né? Porque ciência, né, pessoal, e tecnologia é o conhecimento que a gente adquire com o tempo. As coisas vão se modernizando, a humanidade também, e a gente vai fazendo mais pesquisas e descobrindo novas estratégias de trabalho, tá certo? Então, é o campo da ciência que se dedica ao estudo da natureza e os elementos que o compõem. Veja que legal. Nós vamos começar a observar a natureza de uma forma bem mais específica, tá, pessoal? Observar a natureza e observar os fenômenos que ela traz para a gente, ok? Também conhecido como ciências naturais, essa área do conhecimento é dividida em outros campos do saber que utilizam vários métodos científicos, várias formas de estudo, né? Para estudar a natureza e seus diversos aspectos. Preste bem atenção nessa palavrinha. O homem, ele estuda a natureza, ele não controla. Nós não temos o poder de controlar a natureza. Nós, enquanto seres humanos limitados, mais tecnológicos, porque nós temos o conhecimento, o máximo que nós podemos fazer é estudar os fenômenos, procurar entendê-los e, logicamente, trabalhar em cima desses aspectos. Então, vamos lembrar aqui quem são as áreas da ciência da natureza, que nós vamos começar a estudar assim agora. A ciência da natureza, pessoal, se divide em 4 áreas: química, física, astronomia e biologia.
Lá no ensino médio, vocês vão trabalhar esses 3 componentes aqui, ó, que a gente chama de disciplina, ó, química, física e biologia. Então, aqui no nono ano, a gente já vai começar a estratificar essa ciência. Vamos começar a estudar de uma por uma. Vamos estudar um pouquinho de química, vamos estudar um pouquinho de física e vamos estudar um pouquinho de biologia, tá certo? Para vocês já se acostumarem com essa nova modalidade, ok? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente estudar ciências, não é ciência da natureza, então vamos estudar aqui o que é fenômeno. Fenômeno é um acontecimento, né, que nós temos que observar e observar as características desse acontecimento. Então, existem 2 fenômenos, pessoal. O fenômeno físico, que a gente vai ver muito lá estudando física, e o fenômeno químico. O importante disso tudo é que nós temos que saber distinguir, diferenciar o fenômeno físico do fenômeno químico, ok? O fenômeno físico é um acontecimento que não altera a natureza dos corpos. Me explique de maneira mais simples. Como exemplo, temos um corte de uma folha de papel. Se eu cortar uma folha de papel, ela continua sendo a folha de papel. Ela não deixa de ser o papel. Ela só está cortada. Eu só alterei o formato do corpo. Eu não transformei. Eu não alterei a matéria. Tá certo, pessoal? Eu não alterei o objeto. Então, a folha de papel, mesmo cortada, continua sendo o mesmo material, ok? Isso é um fenômeno físico. Diferente do fenômeno químico, que acontece uma alteração dos corpos. Eu altero a natureza dos corpos. Olha aqui, ó. Exemplo, uma folha de papel queimada. Meu querido, se você queimar uma folha de papel, ela não é mais papel. Ela vira cinzas. Então, houve uma transformação. O que nós chamamos, houve uma reação, né? O fenômeno agora alterou a natureza da matéria. A matéria não é mais papel, virou cinza. Isso é um fenômeno químico. Então, a química, ela é a área das ciências onde ela explica exatamente os fenômenos que alteram a natureza dos corpos. Tá ok, pessoal? É isso que a gente vai ver. Vamos fazer um pouquinho de adendo aqui à química dentro das suas especialidades. Eu falei aqui da palavra matéria. Pessoal, quando a gente começa a estudar química, a palavra matéria, ela é fundamental. Nós temos que entender o que é matéria. Então, afinal, o que é isso? Chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa. O que é massa? Peso, né, no nosso linguajar. E ocupa o lugar no espaço. Logicamente, se um objeto tem massa, ele existe, ele dá para você ver, e se ele tem massa, ele tem volume, ele ocupa o lugar, lógico, né? Por exemplo, a madeira, o ferro, o vidro são exemplos de matéria. Tudo que a gente vê, que a gente manipula, que tem massa e ocupa o lugar no espaço, a química chama isso de matéria, tá certo? Então, nós temos que entender essa palavrinha para a gente começar a utilizar a linguagem química. Por exemplo, uma porção delimitada da matéria é chamada de corpo, né? Por exemplo, um pedaço de madeira ou um caco de vidro. Eu não preciso ter o vidro do mundo inteiro ou a madeira do mundo inteiro. Eu só preciso ter uma pequena porção, um pedaço. Então, se eu tiver um pedaço, ali já é uma matéria. Tá certo, pessoal? Então, essa pequena introdução aqui é para a gente lembrar um pouquinho o que é ciências e começar a fazer a distinção, né, de começar a estudar a ciência da natureza de forma estratificada. Hoje a gente falando um pouquinho sobre química, tá certo? Bom, aí eu peguei aqui, tá, pessoal, o material de vocês e, como alguns alunos não têm livro em casa, ainda não pegaram material, o que é que eu estou fazendo aqui com o professor Jairo, né, que a gente dá aula de ciências nas turmas de 9º ano. Nós estamos tirando o print do material de vocês do livro, né, para aqueles alunos que não têm, para a gente dar uma explorada e mandar para vocês para ter o objeto de pesquisa. O que é que eu trago nessa aula inicial de Química hoje? Primeiro, relembramos o que é ciência da natureza. Segundo, fizemos uma distinção do que é um fenômeno químico de um fenômeno físico. E começamos a falar um pouquinho de matéria, que é um assunto importante no estudo introdutório de Química, tá? Então, vamos falar um pouquinho de matéria e nós vamos ver aqui agora, né, ao longo da história, como a matéria foi estudada, tá? E que modelos por cientistas foram criados para a determinação e a caracterização desta matéria, tá certo? Então, nós vamos ver aqui nesse capítulo, eu vou passar de relance, vou pegar só as partes principais para não ficar tomando muito tempo. Vamos falar de alguns modelos que foram criados por estudiosos aí da matéria. Eles definiram o que era matéria e definiram alguns modelos atômicos. Vocês vão entender por que a gente usa a palavra átomo, tá? Vamos já lá. Então, o capítulo 6 de vocês traz exatamente o estudo introdutório de química, falando de modelos da estrutura da matéria. Então, vamos lá.
Na antiguidade, teve essa ideia, né, de que o mundo seria feito de partículas indivisíveis, enquanto mais na frente essas partículas deveriam se dividir, né? E a ideia é que tudo isso acontecia era composto por 5 elementos: a terra, a água, o ar, o fogo e o éter, né? E desses elementos principais, a gente ia começando a verificar as características da matéria e suas alterações. Vamos lembrar, nós estamos falando de química. O que é que a química faz com a matéria? Ela altera a natureza da matéria, né? Ela muda, acontece uma reação, ok? Só um minutinho, tá, pessoal? Respondendo aqui um aluno aqui. Então, do que é feita a matéria, né? Geraram várias reflexões e tudo mais. E o que ficou conhecido como matéria? A matéria, pessoal, ficou conhecida, bem aqui, ó, como uma partícula, né? Muito pequena. A definição dela, para os cientistas, é que é a menor porção possível, indivisível da matéria, tá certo? Então, a matéria ficou conhecida como uma partícula, né? E aí, a matéria, ela, por ter massa e volume, ela vai ter vários outros elementos ou características compondo ela, tá? Que a gente vai ver. Dentro da matéria, pode existir inúmeras partículas, que é a menor porção que tem dentro da matéria. Eu, ser humano, sou matéria, tá? Qualquer corpo que tem massa e ocupa volume é matéria, tá certo? Essa é a diferença. Então, quando vocês forem estudar matéria, vão ver muito falar da palavra partícula, a menor porção que existe na matéria. Por ela ser a menor porção, ela é indivisível, não se pode mais dividir, ok? Então, a gente vê algumas definições, vamos falar aqui um pouquinho de Leucipo, né, e de seu discípulo Demócrito também, eles tinham as suas ideias, as suas teorias. Ela sustenta que a matéria é composta de muitas partículas extremamente pequenas e indivisíveis. Aí nós vamos começar a conhecer esse rapazinho aqui, ó. Quem são essas partículas? Eles chamam elas de átomos. O que são átomos? São pequenas partículas indivisíveis que estão dentro da matéria, tá? É o átomo. Vamos conhecer muito essa palavrinha aqui. Vou pular essa parte histórica. Vamos ao primeiro modelo atômico. Por quê? Átomo quer dizer atômico. O que é o átomo? A menor partícula que existe dentro de uma matéria, dentro de um corpo, né? E se ela é a menor, ela não pode mais ser dividida. Então, surgiram aí estudiosos que começaram a estudar. E esse átomo, ele é composto de quê? Como é a composição dele? Ele é formado de quê? Ele está lá dentro da matéria. E aí, pessoal, começaram os estudos aí da estrutura do átomo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro estudioso, que foi John Dalton, né? Ele estudou em algumas teorias, e o que ele chegou, a que conclusão ele chegou? Ele chegou à conclusão de que todas as substâncias são formadas por partículas muito pequenas, indivisíveis e indestrutíveis, que a gente acabou de ver. Como é o nome dessas partículas? São chamadas de átomos, a menor partícula, né? Existem diversos átomos que se diferenciam em suas propriedades, a gente vai ver isso mais na frente. Átomos que apresentam as mesmas propriedades, como, por exemplo, que propriedade a gente pode observar num átomo? Massa, né? Pertence a um elemento químico. Vamos estudar elemento químico, não se preocupe, é simples demais de entender isso aqui, tá? Conceito que será trabalhado no próximo capítulo, olha aí, que legal. Um composto químico, ou seja, uma substância química, um composto é uma junção, né? Quando a gente fala em composto, por exemplo, se eu colocar açúcar no leite, é uma composição química, eu estou misturando um produto com outro. Isso a química já chama de substância, né? Também será trabalhado no próximo capítulo. É uma substância formada de 2 ou mais elementos químicos combinados, né? Em proporção fixa. Combinados é quando você mistura. Então, vocês vão ver muito, na química, vocês vão ouvir muito falar em matéria, em átomo, em misturas e substâncias, porque nós vamos ter que misturar elementos para que tenhamos uma combinação e chegamos a um resultado. E é isso que nós chamamos de mistura, certo? As substâncias podem ser formadas por meio de união, separação e rearranjo, né, de átomos, isto é, uma transformação, uma reação química. Como eu disse, a química, a especialidade dela é explicar para nós como acontece a alteração da matéria. E isso acontece através do que nós chamamos de reação química. Essa foi a definição dada por Dalton, tá, pessoal? O que é que ele fala, né, do Dalton? Ele fala como é que se representa um átomo. Aqui tem um átomo de oxigênio, tá? Ele mistura com hidrogênio, nitrogênio. Ele tem alguns compostos quando ele mistura, né? Por exemplo, quando mistura hidrogênio e oxigênio, nós temos a composição da água. O oxigênio com o nitrogênio, nós temos a composição da amônia, né? Eles começam a misturar elementos, tá?
Mas não vamos se apegar a isso aqui agora, a gente vai entender isso aqui mais tranquilamente na frente. Vamos só se adequar aos modelos. Então, o Dalton, ele já dizia que as partículas, as substâncias, né, a matéria, ela já era dividida por pequenas partículas chamadas de átomos. Ele já apoiava isso daí. Mas surgiu outro cara aqui no século XIX, o Thomson, né? Joseph John Thomson, que ele investigava a natureza elétrica. Ele agora estava preocupado com mais um átomo, ele tem eletricidade. Que legal! Ele começou a observar que no átomo, além de ter partículas pequenas e indivisíveis, teria eletricidade. Olha que legal. Certo? Tá certo? Ele fez um experimento utilizando um tubo de vidro, com gás rarefeito, que continha duas placas metálicas, uma em cada extremo, um polo negativo e um positivo. Ele chamava o negativo de cátodo e o positivo de ânodo. Vocês vão ver que essa história de polo negativo e positivo existe até hoje, né? E olha de onde foi que veio. Lá do Thomson, ele começou a descobrir que as substâncias, a matéria, ela tinha partículas elétricas. Tinha partículas, átomos, né? Pequenos, indivisíveis, e que eles tinham características elétricas. Olha que legal. Vocês vão ver mais na frente como foi que se fechou essas definições. Então, Thomson, qual é a particularidade de Thomson? Ele já começou a estudar, a partir do átomo, que esse átomo ele já tinha cargas elétricas. Que legal. Então, vamos ver mais ou menos o que ele diz aqui. Ó. Olha o que o Thomson concluiu aqui. Ó. Concluiu que deveria existir partículas de carga negativa nos átomos que formavam os gases no interior do tubo, isso aqui no experimento dele, e essas partículas se separavam deles quando a corrente elétrica era aplicada. Essas partículas de carga negativa, ele deu o nome de elétrons. E até hoje, pessoal, partículas de carga negativa se chamam elétrons, tá certo? Vocês vão ver também que tem as partículas de cargas positivas. Então, qual a particularidade de Thomson aqui, resumindo a história? Thomson começou a estudar a possibilidade de existir eletricidade no átomo, né, na menor partícula da matéria. E ele estava comprovando, inclusive ele começou a nomear essas partículas, tá? E aí, o modelo mais recente, que é o que a gente usa, baseado, logicamente, no estudo de Dalton e de Thomson, porque não podemos cair aqui na descrença de dizer que se o modelo de Rutherford ele é o modelo mais atual, não estamos desmerecendo os demais, até porque a época, né, o Dalton ele tinha mais limitações para fazer o estudo. E o que acontece com as ciências ao longo do tempo? A gente vai pegando a ciência desde o seu estudo mais remoto e vai evoluindo da ideia inicial e essa ideia vai sendo aprofundada. Então, Dalton afirma que a matéria é feita de pequenas partículas chamadas átomos. O Thomson confirma isso e começa a estudar também a parte elétrica que tem dentro desses átomos. E o Rutherford também vem confirmar o que o Thomson fala e o que o Dalton fala e vem também trazer características mais específicas. Então, todos os três aqui trazem contribuições importantíssimas para aquilo que nós vamos saber de átomo hoje. Olha o que o Rutherford fala. Ele fala que a capacidade de algumas substâncias emitirem radioatividade, vamos para o glossário. O que é radioatividade? Capacidade de emitir radiação. É energia, confirmando o que o Thomson falava sobre cargas elétricas, tá? Já era conhecida na comunidade científica na época que Thomson propôs o seu modelo atômico, tá? Aí o cientista neozelandês, o Ernest Rutherford, ele estudou outros pesquisadores. Aí ele trouxe aqui algumas contribuições. A natureza dos raios alfa, o tipo de radiação, e aí ele veio descobrir, pessoal, dando nome às partículas elétricas que tinha no átomo. E eu vou passar direto aqui para as definições dele, ó. Olha o que ele descobriu. A partir desse experimento, o que era possível? A maioria das partículas atravessou a lâmina, ele fazendo aqui o experimento, de ouro, sem sofrer um desvio significativo de sua trajetória. Uma pequena proporção, pessoal, vocês vão ler com mais atenção, porque ele fez um experimento com a lâminazinha de ouro aqui, tá? Para descobrir sobre essa radioatividade. Eu estou sendo mais rápido aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Uma pequena proporção das partículas alfa, alfa é o nome que ele dá, né? Pode ser qualquer nome, é até uma letra do alfabeto grego. Sofreu desvio após atravessar a lâmina. O Rutherford sabia que as partículas alfa tinham carga positiva. Portanto, ele concluiu que ali existiam cargas elétricas positivas, as quais ele denominou de prótons. Então, vamos lá. Essa palavrinha existe até hoje. O que são prótons? É o que o Rutherford chama de cargas elétricas positivas contidas no átomo. Beleza? E aí, as cargas elétricas negativas, os elétrons, nós já vimos que Thomson já tinha dito lá no experimento dele anterior. Então, o
o Rutherford veio também nomear as cargas elétricas positivas. E olha o que ele descobriu mais. Uma porção ainda menor de partículas foi rebatida pela lâmina, tendo seu curso desviado para trás. Ele concluiu que existiam regiões maciças e muito densas, muito pesadas, concentradas. E ele chamou esse local, onde as partículas ficavam guardadas mais próximas uma da outra, de núcleo. E aí, pessoal, o que é que Rutherford faz? Ele caracteriza todas as partículas elétricas contidas no átomo. Ele chama as partículas positivas de prótons, ele chama as partículas negativas de elétrons, Thomson já tinha confirmado, e ele descobre que no centro do átomo, tá? Bem no centro dele, existem umas partículas concentradas, que ele chama esse centro de núcleo. Olha aí. Integrando suas observações, ele propôs que o átomo apresentava um núcleo pequeno, denso, concentrando praticamente toda a massa do átomo, lá no centro, né? E que seria responsável pelas partículas que foram rebatidas, com carga positiva, né? E ao redor do núcleo existia um número de elétrons, eletrosfera, rodeando, né? O que ocuparia uma área bem maior. Então, o que é que ele descobriu? Que ao redor do núcleo, as cargas elétricas que ficavam rodeando o núcleo eram cargas negativas. E as cargas elétricas que ficavam concentradas, juntinhas no núcleo, eram as cargas positivas. E aí vocês vão se acostumar com isso, porque vai ter essas perguntas, né? E junto com as cargas elétricas positivas, existia a terceira carga, o nêutron, que não apresenta carga elétrica. Não apresenta por quê? Porque o nêutron já está dizendo, né? Ele vem para neutralizar as cargas elétricas. Por exemplo, cargas elétricas positivas e negativas combinadas, elas se neutralizam. Se um átomo tem 4 cargas positivas e 4 negativas, eu posso afirmar que esse átomo está neutro. As cargas, elas se equivalem, né? Elas se atraem e se neutralizam. Eu não vou ter cargas positivas sobrando e nem cargas negativas sobrando. Elas formam pares, né? 4 a 4. E aí o átomo fica equilibrado, né? Nós vamos falar muito sobre isso, vocês vão entender por quê. Então, fechando aqui os modelos, o que Rutherford fez? Pegou o estudo de Thomson, de Dalton, que fala que a menor partícula é o átomo, pegou de Thomson, que fala que existe cargas elétricas no átomo, e definiu isso de maneira mais robusta. Ele denomina cargas elétricas positivas de prótons, que estão concentrados no núcleo do átomo junto com os nêutrons, e ele denomina a carga negativa de elétron, que estão soltas, são cargas mais leves. Então, os prótons são cargas mais pesadas, por isso que elas ficam concentradas, elas ficam próximas, e os elétrons, como são cargas mais leves, elas ficam soltas ao redor do núcleo, tá? E a gente vai ver esse modelo dele mais na frente, com mais definição. Lembrando, nós estamos aqui só fazendo uma retrospectiva de como foi estudado o modelo atômico, né? A matéria foi estudada, na matéria existe a menor porção, que é o átomo, né? E aí, esses cientistas, né, que contribuíram demais para a evolução do modelo atômico, vem trazendo para a gente modelos até aqui, onde a gente conhece. Tá bom? Não podemos esquecer, pessoal, dos estados físicos da matéria. A química, ela também pega muito isso como amparo. Tá? A matéria, geralmente falando, ela se apresenta para a gente em 3 estados: no estado sólido, líquido e gasoso. Isso a gente aprende desde lá o Fundamental 1, né, pessoal? Mas por que nós estamos retomando isso de novo na química? Porque quando a matéria ela altera o seu estado, acontece uma reação química. A matéria no estado sólido, as partículas estão mais próximas, mais resistentes, é mais duro, né? No estado líquido, as partículas estão relativamente mais próximas, porém, já apresenta uma caracterização diferente, né, pessoal? Estado gasoso, as partículas estão mais soltas no ar, tá? Então, a gente vai ouvir falar muito também sobre esses 3 estados. Estado sólido, líquido e gasoso. São mudanças de estado da matéria. Quando você pega um gelo, né, e derrete ele, você está alterando. A água, mas ela estava no estado sólido, agora vai para o estado líquido. Se você ferver essa água, ela vai virar vapor, fumaça, né? Ela também alterou o estado da matéria. E ali acontece outra reação. E aí, pessoal, por isso que os estados físicos da matéria são, sim, assuntos principais aqui na química, tá, pessoal? Então, a gente já vinha estudando química há muito tempo, né? E não sabia. O estado sólido, olha como é que é a caracterização, como é que a matéria fica de maneira, numa animação aqui, ó. No estado sólido, a matéria, as partículas ficam mais juntas, os átomos ficam mais juntos, né? No estado líquido, já começam a se separar mais. E no estado gasoso, aí ficam mais distantes ainda, porque ficam mais dispersos. Nós temos que entender assim, vai ficando mais leve, né?
vai acontecendo aqui a dispersão da matéria, ok? Pessoal, de início, nós vamos fazer aqui os exercícios 1, 3, 4, 5 e 6. Lembrando, eu vou colocar lá no grupo, não vai ser necessário copiar essas questões, porque vocês têm o material de dados, tá bom? E como a gente tem um curto espaço de tempo para dar as aulas de ciência, a gente vai só gabaritar. Eu boto essa observação no grupo mais tarde. Mas eu já marquei aqui, ó, exercícios 1, 3, 4, 5 e 6, tá? A gente não vai fazer aqui a número 2, tá bom? Dos exercícios. Mais tarde eu coloco o vídeo de explicação e coloco a orientação dos exercícios. A correção, pessoal, eu coloco amanhã, durante o dia, para não tomar muito tempo aqui da aula de educação física da professora Emiliana, tá certo? Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá? Como eu tinha dito para vocês no início, porque eu precisava mostrar esses modelos para vocês. É uma aula introdutória de química. Eu vou gravar um vídeo, tá? Para colocar a correção, porque vocês gostam do vídeo mais eficiente. E lembrando que semana que vem, pessoal, nós temos revisão. E as revisões são no Meet, são ao vivo, porque semana que vem é uma semana para a gente preparar vocês para as provas, os trabalhos avaliativos da 7ª semana, tá? Então, fechando aqui, eu tenho que fazer uma correção bem específica aqui desse conteúdo, e amanhã eu posto para vocês essa correção, tá bom? Se tiverem dificuldade na hora de entregar a tarefa, vocês podem estar me entregando amanhã também, porque amanhã é feriado, dá tempo de entregar, não tem problema nenhum, porque eu também vou postar a correção amanhã, ok? Então, eu me alonguei mais aqui um pouquinho no vídeo, porque a aula de hoje requer essa atenção, eu posto esse material de suporte para vocês mais tarde. A gente se vê lá, pessoal, um abraço.